Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o nosso café. Minha cabeça já não tá mais funcionando. Aproveitar esses minutinhos que eu tenho pra me arrumar pra um evento. Vocês vão me arrumar comigo. E nada melhor do que arrume-se comigo com fofoca. Então, vocês são fofoqueiros, eu vou contar. Não esperava isso de vocês, mas vamos para o contexto da fofoca. Depois do Congresso de São Paulo, PetVet e tal, se vocês quiserem saber quais que são os produtos que eu uso, depois eu posto aqui, porque eu sei que a maior parte da minha audiência é mulher, então tá tudo certo. Eu fui para um café para poder colocar a leitura em dia, para poder dar uma espairecida e para poder equilibrar um pouco do meu lado introspectivo. Como eu não podia ir para casa porque eu não estava na minha casa, então eu decidi ir para um café, ficar só observando as pessoas em silêncio, sem falar com ninguém, sem nada. Beleza, sentei lá na cafeteria e aí eu decidi que eu ia pegar uma degustação de café. Ai, meu Deus. Eram quatro xícaras de café, pelo preço acho que de 3, um negócio assim. E aí eu fiquei, beleza, maior parte do tempo eu vou ficar lendo, enquanto eu tô lendo, vai degustando esse café, não preciso ficar consumindo um monte de coisa. Sentei, comecei a ler, só que tava tendo música muito alta, e eu não tava conseguindo entender o que eu tava lendo. Aí eu parti para começar a resumir o que eu tava lendo, principalmente juntar os destaques que eu faço com a marca texto num texto redigido no meu caderno. Ok, foram-se lá, sei lá, 1 hora, e aí eis que senta um trio de pessoas do meu lado, aparentemente um casal e uma amiga da esposa, eu acho, e começa a falar. Só que paulista tem um defeito péssimo. Eu posso falar mal de paulista porque eu também sou, tá? Só pra deixar bem constado neste lugar. E aí eles começaram a falar super alto e as mesas eram super próximas. E o cara falando que ele trabalha... Eu não vou falar o nome do banco, porque senão, né, processos. E o cara falando que ele trabalhava nesse lugar, que não sei o quê. E eu sei que teve uma hora que eu não conseguia nem ler, porque eu já tinha muito barulho, eu já tinha desistido de ler. E eu não conseguia redigir o que eu tava escrevendo. E eu não conseguia disfarçar mais que eu tava prestando atenção na conversa alheia. E aí teve uma hora que eu desisti, eu falei, quer saber? Eu vou anotar, porque é um tamanho de um absurdo tão grande o que essa pessoa tá falando, que é um experimento sociológico tão peculiar que eu vou querer guardar pra sempre na minha vida este momento. E aí, de fato, eu anotei o que o cara tava falando, resumidamente, pra não ficar tão na cara. E essa é a fofoca que eu trago pra vocês. Ah, mas é só fofoca? Não, é uma baita de uma reflexão fortíssima. Então, esse cara, ele trabalhava num banco. Aparentemente, as duas mulheres que estavam com ele, talvez esposa e amiga da esposa, também, só que em outro banco. E aí ele tava falando que nesse banco, a fulana de tal que era... Não, ele começou falando que eles estavam discutindo alguma coisa sobre vício. E aí ele falou que se a pessoa tirasse um vape do bolso e começasse a fumar durante a reunião, entrevista de emprego, que ele contrataria aquela pessoa na hora. E aí que pra trabalhar com ele, tipo, todo o time dele tinha que beber na hora do almoço muito e que tinha que gastar muito dinheiro no fim de semana, porque pra trabalhar com ele as pessoas tinham que ser muito obstinadas e que esses eram 3 exemplos muito claros de pessoas obstinadas e que na equipe dele só tinha gente obstinada e que a equipe dele era a melhor equipe do mundo, porque a fulana de tal, que era assessora, ela com 20 e poucos anos, fazia 100 mil por semestre. E aí foi juntando um absurdo tão grande no outro
que eu comecei a ficar muito indignada. E aí eu tava me coçando por dentro, assim, falando, meu Deus do céu! Acho que se eu abrir a boca a gente sai na mão. E aí ele contando que ele não tava nem aí pro bem-estar dessas pessoas, porque afinal de contas, quando eles decidiram serem jovens, fazendo 100 mil por semestre, eles abriram mão do bem-estar deles, e ele falou nessas palavras, e eles venderam a alma deles pro banco de tal. E aí que eles não podiam reclamar por falta de bem-estar, por falta de saúde mental, porque eles tinham vendido a alma deles e que ele não tava nem aí com a vida dessas pessoas pra fora do trabalho, afinal de contas elas tinham vendido a alma delas, assim como ele. Aí a esposa tava mais equilibrada, tudo bem que eu acho que uma pessoa ouvir tudo isso e ficar em silêncio gera uma concordância com aquilo que ele tava falando, não em 100%, mas em parte. E aí ela virou pra ele e falou assim, tá, mas você acha que essa fulana de tal que você tá tanto elogiando, falando que ela faz 100 mil por mês, você acha que daqui 5 anos ela vai ser, sei lá quais que são os cargos dentro de uma empresa financeira, uma instituição financeira, mas você acha que ela vai ser diretora? Aí o cara falou, não, mas ela tem dinheiro. Aí a esposa falou assim, tá, mas o que importa pra você, é dinheiro ou é poder? E aí ele pegou e respondeu que era poder. Aí ela falou, tá, mas se ela continuar nesse cargo, ela não vai ter mais poder. E aí, tipo, ele mudou de assunto. Eu sei que desliga, pulamos para outra parte da conversa, porque aí eu tinha surtado. Aí o cara pega e fala assim... A esposa contesta a ele, tá, mas essas pessoas, elas vão estar aonde daqui 10 anos? E aí ele responde assim, ai meu, porque... Brincadeira, não vou zoar o meu dos paulistas, porque eu tenho mania de falar meu também. Enfim, aí ele falou, não, eu acho que elas não vão estar nem vivas, porque do jeito que elas trabalham, é possível que elas morram daqui 5 anos. Aí a mulher ficou em choque. E falou assim, tá, elas vão morrer em 5 anos e você também, porque você tem os mesmos hábitos. Aí ele, tá, mas eu não me importo se eu morrer daqui 5 anos, porque no meu funeral vai estar o diretor do banco, vai estar o diretor do outro banco, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que lá. Aí ela, tá, mas e o seu filho que vai estar chorando no seu funeral, você não se importa com ele? Aí ele pegou e não respondeu. Aí as duas meio que saíram indignadas, assim, pro banheiro. Não, saiu a amiga indignada, porque a amiga ainda tava contestando o cara. A esposa dele ainda tava mais quieta. Aí a amiga saiu pro banheiro. Aí a esposa virou pra ele e falou assim, nossa, eu não te reconheço mais. Aí o cara falou, eu também não te reconheço, porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que, assim, ela foi no banheiro e aí eles foram embora como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse admitido que ele vendeu a alma. Que ele não se importa. Que ele não se importa com o filho dele chorando no funeral. Que o importante pra ele era beber na hora do almoço, voltar bêbado pro escritório, gastar um monte no fim de semana com festa. E que tinha que ser viciado em vape. Simples assim. Ah, mas você... Qual que é a leitura que você faz disso? Você postou esses dias que você concorda com que o desequilíbrio, né, faz bem, que a estabilidade às vezes não faz bem. Então, eu acho que todos podemos concordar que uma desestabilidade deste tamanho, ela não faz bem pra ninguém. Independente se você vai estar fazendo 100 mil por mês, por semestre, por mês, não importa. Com 20 anos de idade, se você vendeu a sua alma pro banco. Mas, se a gente for analisar que
os vícios, sejam eles vícios materiais, então o vício do álcool, o vício do vape, até o vício mesmo mental de gastar aquela quantidade de dinheiro por soberba, por egoísmo, por vaidade mesmo, simplesmente para você parecer para os outros que você gasta muito dinheiro, que você é obstinado nesse sentido da palavra e nessa parte ruim da obstinação. Todos esses são prejuízos, são ataques, são ameaças para o seu cérebro, para o seu corpo inteiro, no geral, que elas são irreversíveis. Então, independente se você fizer o suficiente dentro desse banco para poder ter liberdade financeira para o resto da sua vida e largar esse banco, nem que seja em 5 anos, os malefícios que vai ter feito para a estrutura do seu cérebro fisicamente, então as agressões aos neurônios por conta desses vícios, por conta desse acúmulo de estresse, elas são irreversíveis. E uma vez que a pessoa tem, por exemplo, um ataque de pânico, ela nunca vai estar curada das crises de pânico, ela sempre vai estar num estado de equilíbrio, que ela vai estar evitando aquelas crises, mas a qualquer momento ela está sujeita a ter um gatilho para ter uma nova crise, um novo ataque de pânico. Então, em nenhum momento eu consigo assimilar que essa situação, primeiro, é real, que existe esse tipo de coisa fora de filme, fora de série. Tudo bem que hoje em dia existe uma cultura para pensar no bem-estar dos funcionários, pensar na cultura de uma empresa para evitar esse tipo de situação. E segundo, que as pessoas admitam isso como normal, que as pessoas se sujeitem a isso, que as pessoas, esposas, amigas de esposas que estejam em volta, aceitem essa situação como normal e não tenham coragem de contestar realmente essas pessoas, de talvez fazer uma denúncia, nem que seja de condições de trabalho, para que essa situação não exista. Porque, querendo ou não, se aquela menina que ele comentou que ganha 100 mil por semestre tiver uma crise psicológica, entrar em parafuso, ficar incapacitada de exercer o serviço dela dentro do banco, cara, em 1 mês eles substituem essa pessoa. Então, assim, é de uma crueldade tão grande você se sujeitar a uma coisa que você vai ser substituído de uma forma tão rápida, se colocar num prejuízo tão grande, nem que seja pela quantia de dinheiro, porque no fim das contas, o delta de dinheiro que você faz e que você tem que gastar para parecer obstinado que ele exigiu, né, naquela conversa é tão absurdo que não vai sobrar dinheiro no fim das contas. Então não tem um propósito, que eu sempre trago para vocês aqui, não tem um propósito você se sujeitar a uma situação tão absurda de injúria mental, de injúria física, para conseguir um dinheiro que você não vai ter no fim das contas, para você conseguir uma doença que não tem cura. Então, um dos propósitos, né, que eu trago aqui para vocês, que me fazem estar aqui todas as semanas, nas quartas-feiras, às 4h30, para primeiro que a gente tenha consciência que essa situação existe, para ter consciência que a gente não precisa se sujeitar a essas situações simplesmente para fazer dinheiro. Existem outras formas de fazer dinheiro e no fim das contas não é tudo sobre dinheiro, apesar, né, da gente ter o quadro aqui nos domingos que a gente fala sobre dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas não é tudo sobre dinheiro. E para que a gente possa encontrar um propósito, independente de qual seja o seu propósito, para que as lutas que a gente enfrente, que a gente tenha consciência que vai ter um momento que aquela luta, aquele sofrimento, você abrir mão de alguma coisa em prol
desse propósito, vai ter um momento que aquilo vai ter fim e que você vai começar a colher os frutos da sua ação. Então, toda motivação, ela tem um motivo e ela tem uma ação. Então, a partir do momento que você tem um propósito, que você tem um motivo para estar agindo, é muito difícil a gente se sujeitar a essas condições totalmente insalubres e que a gente possa também ter um olhar crítico para poder enfrentar essas situações, porque afinal de contas quem cala consente. Então a gente tendo ferramentas, eu estando aqui, vocês me apoiando, eu apoiando vocês, para estar estudando, para desenvolver essas ferramentas, para poder contestar essas pessoas, contestar esse modelo de trabalho que absurdamente ainda existe, é um dos propósitos desse quadro. Então, no fim das contas, a gente perceber que não é só sobre o currículo, não é só sobre a quantidade de hard skills que a gente vai colocar naquele currículo, a quantidade de cursos que a gente vai ter que fazer, a quantidade de sacrifícios que vai ser fazer uma residência, uma pós-graduação, todas as habilidades que eu trago aqui sendo incurriculáveis, todas aquelas habilidades que a faculdade não ensina, com certeza vão de frente com uma situação, com uma pessoa como essa, como uma empresa como essa. Aliás, eu saí daquele café desesperada para fechar a minha conta no banco, que eu não falei qual tá? E um dos meus propósitos aqui é poder trazer para vocês as habilidades que eu tive oportunidade, que eu cresci no meio dessas técnicas, dessas ferramentas, para que vocês consigam atingir o propósito de vocês. Se vocês não tiveram essas ferramentas, se vocês não tiveram essas oportunidades, se vocês não conviveram num meio que permitiu que vocês desenvolvessem isso. Então, eu entro num sofrimento tão grande quando eu vejo as pessoas abrirem mão dos propósitos dela, querendo ou não, aquela menina que tá fazendo 100 mil por semestre, com certeza ela abriu mão do propósito dela para poder estar fazendo aquele sacrifício. Então, me traz um sofrimento muito grande ver as pessoas desistindo do propósito delas, ainda mais se eu souber que foi por falta de uma habilidade, que foi por falta de um conhecimento técnico, de uma ferramenta, que de repente eu tive acesso por sorte, por destino, por acaso, chame do que quiser, e essa pessoa não. Então, quando eu trago o que parecem ser coisas aleatórias, várias informações perdidas umas das outras, na verdade é um cinto do Batman, né, como o Murilo Gun fala. São diversas ferramentas diferentes que você, querendo ou não, pode usar o martelo do jeito que todo mundo usa o martelo, ou de um jeito diferente. Se ele resolver o teu problema, é o que importa. Então, todas essas ferramentas que eu trago é para vocês poderem usar elas na construção do propósito de vocês, e que vocês não abandonem esses propósitos por falta de ferramenta, por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por falta de privilégio, mas que vocês usem essas ferramentas e que vocês desenvolvam essas habilidades que são incurriculáveis em prol de fortalecer o currículo de vocês, em prol de fortalecer a motivação de vocês, em prol do propósito de vocês. No fim das contas, eu acabei respondendo 2 perguntas em uma, né? Mas voltando um pouco pro lado mais prático das respostas, que normalmente acontece aqui com menos emoção, menos filosofia, esse quadro tá virando quase uma terapia de choro semanal, né? Porque toda semana eu quase choro aqui. Mas tudo bem, voltando. Aliás, eu falei rápido demais. Hoje estamos à base de cafeína pura e amarga com a vida. O que são hábitos incurriculáveis? Na verdade, hábitos incurriculáveis não existe, acabou juntando hábitos, que é uma coisa que eu falo muito, com incurriculáveis, que é uma coisa que eu falo muito,
que na verdade, eu vou me dar o benefício da honra de inventar de postular que eu inventei essa palavra, porque eu nunca vi em nenhum lugar e saiu dos devaneios da minha cabeça. Então, se já existiu, desculpa quem criou, mas tomei posse. Então, na verdade, se você parar pra pensar... Meu Deus! Se você parar pra pensar, dentro de um currículo também não cabe, no modelo que a gente conhece, não cabe os hábitos. Mas, se você conversa com pessoas que contratam, eu tô tendo a oportunidade já pela, sei lá quanta 20ª vez, tá contratando pessoas e conversando também com pessoas que são donos de clínicas, donos de hospitais, o que eles enxergam quando eles vão contratar alguém. É quase unânime que hoje em dia importa pouco o currículo dessas pessoas, que importa pouco quais que são as hard skills, porque as hard skills as pessoas conseguem treinar e as soft skills eles dizem que não conseguem. Então, você ter um hábito no seu currículo, você demonstrar um hábito no seu currículo, apesar de não ter espaço no currículo como a gente conhece para poder falar dos nossos hábitos, diz muito mais sobre a gente, sobre os nossos propósitos, sobre as nossas motivações, sobre as nossas life soft, como você queira chamar, skills, do que você escrever quais que foram os certificados que você ganhou na faculdade, no ensino médio. Então, a contratação pelo currículo, obviamente existem casos e casos, situações e situações, mas talvez a contratação por currículo ela já esteja ultrapassada. Assim como as escolas são no mesmo formato, do mesmo jeito, com as mesmas provas, a imagem da escola, da sala de aula, é igual desde o século XIX, talvez a imagem do currículo, que é algo que as pessoas falam um pouco, ela também esteja ultrapassada. Então, talvez... Eu vou colocar um monte de talvez para não colocar o meu na reta, tá? Então, é só uma indagação. Se você quiser contribuir com pensamentos, estou abertos. Por favor, aprendam a discutir sem brigar. Agradeço. Então, a gente contratar por currículo talvez não faça mais sentido. Se o objetivo da contratação hoje em dia, se o difícil da contratação hoje em dia não é o fato de contratar em si, mas manter aquele colaborador, aquele funcionário durante um longo período, fazer com que ele tome posse daquela empresa, que ele se sinta parte daquela empresa, seja o desafio, então, na verdade, o currículo em si, ele é um método ultrapassado de contratação, porque ele não diz sobre aquela pessoa, sobre o propósito daquela pessoa, sobre as motivações daquela pessoa, mas talvez os hábitos incurriculáveis, que foi uma coincidência que acabou surgindo, mas com certeza as habilidades incurriculáveis daquela pessoa que não caibam num currículo, mas talvez numa carta de recomendação, talvez num processo seletivo diferenciado. Até o fato de você gastar muito num processo seletivo, treinar essa pessoa para desenvolver aquela hard skill, aquela técnica que você precisa, tudo isso talvez esteja tentando resolver um problema que é muito mais simples, que é a forma com que a gente entrega e pede os currículos. Como é que são formados esses currículos? O currículo no sentido próprio da palavra, não pensando em matriz curricular, nem nada disso, mas aquele papel que você coloca o seu nome, que você coloca a faculdade que você fez. Talvez ele diga tão pouco sobre você, tão pouco sobre as suas habilidades, tão pouco sobre os seus hábitos, que hoje em dia não deveria ser mais o motivo da contratação. Porque, querendo ou não, já foram diversas situações que eu ouvi pessoas falarem que se acumulam pilhas e pilhas de currículo,
que normalmente a pessoa olha por menos de 5 segundos um currículo, acaba jogando fora e já vai... Entra aqui um parênteses de poluição do planeta. Mas que ele diz tão pouco sobre aquela pessoa que o momento de você entregar aquele currículo, a conversa que você tem, a postura que você tem, a forma que você se veste para entregar aquele currículo, a forma que você fala quando você está entregando aquele currículo, diz muito mais para quem está contratando do que o currículo em si, assim como as habilidades incurriculáveis. Na verdade, essas são habilidades incurriculáveis, e assim como os seus hábitos. No fim das contas, eu falei que eu ia me arrumar, eu só falo aqui, né? Então, vamos tomar café e ir para a próxima pergunta. Tava pensando aqui. Depois que a gente teve o treinamento de canal de comunicação, então canal de comunicação são 3 tipos, talvez 4, de formas que você se comunica com a outra pessoa, mas o mais importante, como é que a outra pessoa percebe a sua comunicação. Então, normalmente a gente tem um equilíbrio entre os 3 tipos, com o predominante. No meu caso, o meu predominante é muito predominante sobre os outros, o que talvez é ruim. Inclusive, uma das características da pessoa que tem o canal de comunicação visual é que a gente fala muito rápido, o que deu pra perceber porque eu me empolguei demais, comecei a falar que talvez nem a legenda vá acompanhar, mas a forma com que a gente fala, sendo visual, eu tava percebendo a quantidade de vezes que eu uso a palavra ou coisas relacionadas com enxergar na minha comunicação. Então, como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Vamos imaginar, vamos desenhar, vamos fazer um esquema. E aí eu tava reparando também, não sei se tem a ver, mas se tiver a ver vai ser muito engraçado, que inclusive na hora que eu vou me maquiar, eu concentro muito mais a minha maquiagem nos olhos, sendo visual, do que no restante do rosto. Abra aqui também a enquete, se vocês acham que tem a ver ou se vocês acham que é loucura da minha cabeça, porque eu estourei meu nível de cafeína hoje, inclusive o café já tá gelado, tá horroroso, mas vamos lá. Inclusive o livro que eu tô lendo, ele fala sobre a mudança do trabalho, o trabalho no sentido do esforço, primeiramente, né? Dele sair de um trabalho físico repetitivo para um trabalho intelectual repetitivo, e como é que esse trabalho repetitivo, independente dele ser intelectual, independente dele ser físico, que ele consegue ser transformado, que ele consegue ser substituído pelas máquinas. Então, a tendência... O livro foi escrito em 1973, tá? Não, 1997. Então, não existia computador na maior parte das casas, né? E ele já fala sobre teletrabalho, sobre a substituição das máquinas, sobre inteligência artificial, e é de uma genialidade, assim, de uma capacidade de projeção muito grande. Mas enfim, voltando. Então, o trabalho consegue ser substituído pelas máquinas e vai caber, então, ao ser humano, que não é máquina, a capacidade de criar de uma forma diferente, porque apesar das máquinas conseguirem criar, a criatividade, no sentido quase filosófico da palavra, ela cabe aos seres humanos. Então, ter uma quantidade maior de tempo, já que grande parte do trabalho repetitivo vai ser feito pelas máquinas, você ter o teletrabalho, então você não precisar se deslocar, não precisar passar realmente, tipo, bater ponto, passar 8 horas dentro da empresa para fazer um trabalho que precisa de 5, de 3, de 2 horas, vai fazer com que sobre mais tempo, e nesse tempo a gente vai ter habilidade para ser humano e não fazer trabalho de máquina. Então, o que acabou coincidindo, que eu li hoje, inclusive, com o tema do... Eu ia falar o nome do banco de novo.
com o tema desse banco, com o tema do incurriculável, é que ele coloca assim, que uma das resistências ao teletrabalho, à telemedicina, ao trabalho remoto, enfim, a substituição do intelecto repetitivo pelas máquinas, é que existe, além de tudo, o masoquismo coletivo, ou seja, nem sempre as pessoas desejam viver melhor e serem mais felizes. No comments. Então, para finalizar, porque obviamente eu já tô atrasada, um dado da The News, daquele jornal que eu sempre posto para vocês, do dia 5, então, de ontem. Ele coloca que os brasileiros mais escolarizados tiveram maior perda de renda. Ou seja, as pessoas que foram para a faculdade, quando foi em 2012, o investimento que tinha em educação, ele chegava a um retorno de 641%. E no segundo trimestre desse ano, o percentual é de 353%. Ou seja, o que isso significa na prática? Significa que não adianta mais fazer ensino médio, não adianta mais fazer faculdade simplesmente por fazer, porque o investimento na faculdade, o investimento na escolaridade, ele não é mais um retorno que seria um retorno com 100% de segurança. Ele não é mais uma certeza, porque a quantidade de faculdade que existe, nossa, ficou péssimo, a dificuldade que essas faculdades têm em seguir um padrão, em formar com qualidades que são incurriculáveis, para evitar toda essa conversa que a gente teve até aqui. Será que fica melhor solto ou preso? Será que todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de sacrifício nas faculdades para você ter uma formação de hard skill que hoje em dia, dentro da veterinária, por exemplo, não é mais suficiente, não é mais padronizado, não é minimamente aceitável em várias faculdades? Será que ainda é um investimento que vale a pena, sabendo que além da faculdade você ainda precisa de uma formação de habilidades que são incurriculáveis, de habilidades que a faculdade não ensina? Porque o rendimento não é mais uma segurança. Entrar para a faculdade não é mais uma segurança